Se os audiolivros deste canal contribuíram de alguma forma para a sua vida, considere apoiar nosso trabalho com uma doação. Sua contribuição é essencial para que possamos continuar produzindo e compartilhando conteúdo de qualidade. O link para a doação via Pix está disponível na descrição. Obrigado. Capítulo 45. Gavinhas de névoa. Com os dados girando em sua cabeça, Matt encontrou Grade com Olver e Noal nas colinas. Ele carregava o estandarte ensanguentado de Hans, enrolado em um pequeno embrulho, debaixo do braço. Corpos jaziam espalhados, armas e pedaços de armadura caídos, e sangue manchava as rochas. Mas a luta havia terminado ali, o lugar vazio de inimigos. Noal sorriu para Matt a cavalo. Olver cavalgava à sua frente, segurando a trombeta. Olver parecia exausto da cura de Grade. O Ashman estava ao lado do cavalo, mas também parecia orgulhoso ao mesmo tempo. Noal, um dos heróis da trombeta. Fazia todo o sentido. O próprio Jain Farstrider. Bem, você não encontraria Matt trocando de lugar com ele. Noal poderia gostar, mas Matt não dançaria sob o comando de outro homem. Não pela imortalidade em si, não, ele não dançaria. Grade, disse Matt. Você fez um ótimo trabalho rio acima. Aquela água chegou bem na hora em que precisávamos. O rosto de Grade estava pálido, como se tivesse visto algo que não queria. Ele assentiu. O quê? O quê? Explico outra hora, disse Matt. Agora, preciso de um portal. Para onde? Perguntou Grade. Matt respirou fundo e se levantou. Shaiol Ghul. E me amaldiçoe por ser um idiota. Grade balançou a cabeça. Isso não pode acontecer, Calton. Você está muito cansado. Estou cansado, disse Grade. Não é isso. Algo está acontecendo em Shaiol Ghul. Os portais abertos lá estão desviados. O padrão é distorcido, se é que isso faz algum sentido. O vale não é mais um local, mas vários, e um portal não consegue identificá-lo. Grade, disse Matt, isso fez tanto sentido para mim quanto tocar harpa sem dedos. Viajar para Shaiol Ghul não funciona, Calton, disse Grade, irritado. Escolha outro lugar. Quão perto você pode me enviar? Grade deu de ombros. Um dos acampamentos de escoteiros, provavelmente a um dia de caminhada. Um dia de caminhada. O puxão puxava Matt. Matt, disse Olver. Acho que preciso ir com você, não é? Para a praga. Os heróis não serão necessários para lutar lá. Foi só um pedaço. O puxão era insuportável. Malditas cinzas, Rand. Me deixe em paz, seu. Matt se conteve, pensando em algo. Acampamentos de escoteiros. Um daqueles acampamentos de patrulha Seanchan, você quer dizer? Sim, disse Grade. Eles têm nos enviado relatórios de status da batalha lá em cima, agora que os portais não são mais confiáveis. Bem, não fique aí parado com cara de bobo, disse Matt. Abra um portal. Vamos, Olver. Temos mais trabalho a fazer. Ah! Shaizan rolou para o campo de batalha em Takandar. Tão perfeito. Tão prazeroso. Seus inimigos estavam se matando. E ele havia crescido enormemente. Sua mente estava em cada fio de névoa que descia pela encosta do vale. As almas dos Trollocs eram, bem, insatisfatórias. Mesmo assim, simples grãos poderiam ser suficientes em abundância. E Shaizan havia consumido um bom número deles. Seus drones tropeçaram pela encosta, envoltos em névoas. Trollocs com a pele marcada, como se tivesse fervido. Olhos brancos e mortos. Ele mal precisava deles, pois suas almas lhe deram combustível para se reconstruir. Sua loucura havia recuado. Em grande parte. Bem, não em grande parte. Chega! Ele caminhava no centro do banco de névoa. Ainda não havia renascido, não completamente. Precisaria encontrar um lugar para infestar, um lugar onde as barreiras entre os mundos fossem tênues. Lá, ele poderia infiltrar seu eu nas próprias pedras e incorporar sua consciência naquele local. O processo levaria anos, mas, uma vez que acontecesse, seria mais difícil matá-lo. Naquele momento, Shaizan estava frágil. Esta forma mortal que caminhava no centro de sua mente, ele estava preso a ela. Fine, ela havia sido. Padan Fine. Ainda assim, ele era vasto. Aquelas almas haviam dado origem a muita névoa, e esta, por sua vez, encontrou outras para se alimentar.
Homens lutaram contra os proles das sombras antes dele. Tudo lhe daria força. Seus drones chegaram cambaleantes ao campo de batalha e, imediatamente, ambos os lados começaram a combatê-los. Shaizan estremeceu de alegria. Eles não viam. Eles não entendiam. Os drones não estavam lá para lutar. Eles estavam lá para distrair. À medida que a batalha prosseguia, ele espalhou sua essência em tentáculos enevoados e começou a apunhalá-la através dos corpos de guerreiros e Trollocs. Ele tomou Mirdraal. Converteu-os. Usou-os. Em breve, todo esse exército seria dele. Ele precisava dessa força caso seu antigo inimigo, seu querido amigo, decidisse atacá-lo. Aqueles dois amigos, aqueles dois inimigos, estavam ocupados um com o outro. Excelente! Shaizan continuou seu ataque, derrubando inimigos de ambos os lados e consumindo-os. Alguns tentaram atacá-lo correndo para suas névoas, seu abraço. Claro, isso os matou. Este era o seu verdadeiro eu. Ele já havia tentado criar essa névoa antes, como Fine, mas não era maduro o suficiente. Não conseguiam alcançá-lo. Nenhum ser vivo conseguia resistir à sua névoa. Antes, fora uma coisa irracional. Não fora ele. Mas estivera presa com ele, dentro de uma semente levada, e aquela morte maravilhosa, ganhará terreno fértil na carne de um homem. Os três entrelaçados dentro dele. Névoa. Homem. Mestre. Aquela adaga maravilhosa, sua forma física carregava agora, havia se transformado em algo encantador, novo e antigo, tudo ao mesmo tempo. Então, a névoa era ele, mas a névoa também não era ele. Inconsciente, mas era seu corpo, e carregava sua mente. Maravilhosamente, com aquelas nuvens no céu, ele não precisava se preocupar com o sol queimando. Que gentileza do seu antigo inimigo recebê-lo assim! Sua forma física ria do coração das névoas rastejantes, enquanto sua mente, as próprias névoas, se regozijava com a perfeição de tudo. Este lugar se tornaria seu. Mas somente depois que ele se banqueteasse com Rand al'Thor, a alma mais forte de todas. Que celebração maravilhosa! Gaul agarrou-se às rochas do lado de fora do fosso da perdição. Os ventos o açoitavam, jogando areia e lascas de rocha contra seu corpo, abrindo cortes em sua pele. Ele riu do vórtice de escuridão acima. Faça o seu pior, gritou ele para cima. Eu vivi na Terra Tríplice. Ouvi dizer que a última batalha seria grandiosa, não um passeio até o telhado da minha mãe colhendo flores símbolo. Os ventos sopravam com mais força, como se em retribuição, mas Gaul se achatou contra a pedra, sem dar apoio aos ventos. Ele havia perdido seu choufa, ele havia se soltado, então amarrou parte da camisa sobre a parte inferior do rosto. Segurava uma lança. As outras haviam sumido, quebradas ou arrancadas. Ele rastejou em direção à abertura da caverna, que estava exposta, com um fino véu roxo bloqueando o caminho. Uma figura vestida em couro escuro surgiu diante da abertura. Perto desse homem, os ventos se acalmaram. Com os olhos semicerrados por causa da tempestade, Gaul rastejou silenciosamente até atrás do homem e enfiou sua lança para a frente. Matador girou com um xingamento, desviando a lança com um braço repentinamente forte como aço. Queime você! Gritou para Gaul. Fique parado por uma vez. Gaul saltou para trás, e Matador veio atrás dele, mas então os lobos chegaram. Gaul recuou e desapareceu nas rochas. Matador era muito poderoso ali, mas o que ele não podia ver, não podia matar. Os lobos perseguiram Matador até que ele desaparecesse. Havia centenas deles ali neste vale, vagando pelos ventos. Matador havia matado dezenas. Gaul sussurrou um adeus a outro que havia caído neste ataque. Ele não podia falar com eles como Perrin Aybara fazia, mas eram irmãos de lança. Gaul rastejou devagar, com cuidado. Suas roupas e pele combinavam com a cor das pedras. Parecia certo que fossem assim, e assim eram. Os lobos e ele provavelmente não conseguiriam derrotar aquele matador, mas poderiam tentar. Tentar com afinco. Há quanto tempo Perrin Aybara tinha ido embora? 2 horas, talvez? Se a sombra reivindicou você, meu amigo, ele pensou, rezo para que você tenha cuspido no olho de Siglin-Blinder antes de acordar. O matador apareceu nas rochas novamente, mas Gaul não se arrastou para frente. O homem já havia enviado iscas feitas apenas de rocha. A figura não se moveu. Gaul olhou ao redor, cuidadosa e lentamente, enquanto vários lobos apareciam perto da isca. Eles a farejaram. Começou a matá-los. Gaul praguejou, saindo do esconderijo. Aparentemente, era isso que Matador queria. Matador lançou uma lança.
Uma das do próprio Gaú. Ela atingiu Gaú na lateral. Gaú grunhiu, caindo de joelhos. Matador riu e ergueu as mãos. Um jato de ar saiu dele, arremessando os lobos para longe. Gaú mal conseguia ouvir os gemidos em meio ao vento forte. Aqui, gritou o Matador na tempestade, eu sou um rei. Aqui, eu sou mais que os renegados. Este lugar é meu, e eu irei. Talvez a dor do ferimento gaulês o estivesse deixando confuso. Ele pensou que os ventos estavam começando a diminuir. Aqui, eu vou. Os ventos pararam. O vale inteiro ficou em silêncio. Matador enrijeceu-se e então voltou os olhos preocupados para a caverna além. Nada ali parecia ter mudado. Você não é um rei, disse uma voz suave. Gaú se virou. Uma figura estava em uma saliência rochosa atrás dele, vestindo os tons verdes e marrons de um lenhador de 2 rios. Seu manto verde escuro ondulava levemente com os ventos calmos. Perrin estava de olhos fechados, o queixo erguido em um ângulo suave, como se estivesse em direção ao sol, embora, se houvesse estivesse bloqueado pelas nuvens. Este lugar pertence aos lobos, disse Perrin. Não a você, nem a mim, nem a homem algum. Você não pode ser rei aqui, Matador. Você não tem súditos e nunca terá. Filhote insolente, rosnou o Matador. Quantas vezes preciso te matar? Perrin respirou fundo. Eu ri quando descobri que Fain tinha matado sua família, gritou o Matador. Eu ri. Eu deveria matá-lo, sabe? A sombra o acha selvagem e desonesto, mas ele é o primeiro que conseguiu fazer algo significativo para lhe causar dor. Perrin não disse nada. Luke queria fazer parte de algo importante, gritou o Matador. Nisso, somos iguais, embora eu tenha buscado a habilidade de canalizar. O Tenebroso não pode nos conceder isso, mas ele encontrou algo diferente para nós, algo melhor. Algo que exige que uma alma se funda com outra. Como que aconteceu com você, Aibara? Como você? Não somos nada parecidos, caçador, disse Perrin suavemente. Mas nós somos. Foi por isso que eu ri. E sabe, tem uma profecia sobre o Luke? Que ele será importante para a última batalha. É por isso que estamos aqui. Nós vamos matar você, depois mataremos Altor. Assim como matamos aquele seu lobo. De pé na saliência rochosa, Perrin abriu os olhos. Gaú se afastou. Aqueles olhos dourados brilhavam como faróis. A tempestade recomeçou. E, no entanto, aquela tempestade parecia amena comparada à que Gaú viu nos olhos de Perrin. Gaú sentiu uma pressão vinda do amigo. Como a pressão do sol ao meio-dia, depois de 4 dias sem água para beber. Gaú olhou para Perrin por alguns momentos, depois levou a mão ao ferimento e correu. O vento chicoteava Mate enquanto ele se agarrava à sela de uma fera alada a centenas de metros de altura. Oh, sangue e cinzas! Gritou Mate, com uma mão no chapéu e a outra agarrada à sela. Ele estava amarrado com algumas tiras. 2 tiras de couro finas demais. Não poderiam ter usado mais? Talvez 10 ou 20. Ele teria ficado bem com 100. Moratorhaken eram completamente loucos. Todos eles. Faziam isso todos os dias. O que havia de errado com eles? Amarrado na cela na frente de Mate, Olver riu de alegria. Pobre rapaz, pensou Mate. Ele está com tanto medo que está ficando louco. A falta de ar aqui em cima está acabando com ele. Aí está, meu príncipe, chamou a Moratorhaken, Sulan, de seu lugar à frente da fera voadora. Ela era uma coisinha linda. Completamente louca, também. Chegamos ao vale. Tem certeza de que quer pousar lá? Não. Mate gritou. Boa resposta. A mulher fez sua besta atacar. Sangue e sangue. Olver riu. O Torhaken os trouxe por um longo vale, travado por uma batalha frenética. Mate tentou se concentrar na luta, em vez de no fato de estar no ar, pilotando um lagarto com 2 malditos lunáticos. Pilhas de corpos de Trollocs contavam essa história tão bem quanto qualquer mapa poderia contar. Os Trollocs haviam rompido as defesas na entrada do vale atrás de Mate. Ele sobrevoou a região, em direção à montanha de Shaiol Gu à frente, com as paredes do vale à sua direita e à sua esquerda. O caos reinava lá embaixo. Bandos itinerantes de Aiel e Trollocs moviam-se pelo vale, atacando uns aos outros aqui e ali. Alguns soldados, que não eram Aiel, defendiam o caminho até o Poço da Perdição, mas aquela era a única formação organizada que Mate conseguia ver. Ao longo da encosta do vale, uma névoa densa começara a inundar o fundo. A princípio, Mate ficou confuso,
pensando que vinha dos heróis da trombeta. Mas não, a trombeta estava presa à sela ao lado da Xandarei de Mate. E essa névoa era muito prateada. Se essa fosse a palavra certa. Ele achou que já tinha visto aquela névoa antes. Então, Mate sentiu algo. Daquela névoa. Uma sensação fria e formigante, seguida pelo que ele jurava estar sussurrando em sua mente. Ele soube imediatamente o que era. Oh, luz! Mate, olha! Olver chamou, apontando. Lobos! Um grupo de animais negros, quase tão grandes quanto cavalos, atacava os soldados que defendiam o caminho até Shaiol-Gu. Os lobos estavam acabando com os homens rapidamente. Luz! Como se as coisas já não tivessem sido difíceis o suficiente. Aqueles não são lobos, disse Mate, sombriamente. A caçada selvagem havia chegado a Takandar. Talvez eles e Machadar se destruíssem. Seria esperar demais? Com os dados girando em sua cabeça, Mate não ia apostar nisso. As forças de Rand, o que restava dos soldados Aiel, Domani, jurados pelo dragão e Tairen que haviam chegado ali, seriam esmagadas pelos cães das trevas. Se sobrevivessem, Machadar os dominaria. Eles não podiam lutar contra nenhum dos dois. Aquela voz ali não era apenas Machadar, a névoa irracional. Fain também estava ali em algum lugar. E a adaga? Shaiol-Gu pairava acima. No alto, nuvens se agitavam. Surpreendentemente, algumas nuvens de tempestade brancas haviam chegado do sul, colidindo com as negras enquanto giravam juntas. Na verdade, aquelas duas juntas pareciam muito com. O Torraken virou e voou, depois mergulhou mais baixo, talvez apenas 30 metros do chão. Cuidado! Gritou Mate, segurando o chapéu. Você está tentando nos matar, porra! Desculpe, meu príncipe, gritou a mulher de volta. Só preciso encontrar um lugar seguro para te deixar. Um lugar seguro, disse Mate. Boa sorte nisso. Vai ser difícil. Dana é forte, mas eu... Uma flecha com penas pretas passou raspando o lado da cabeça de Sulaan, disparada de algum lugar lá embaixo, junto com uma dúzia de outras flechas que voaram ao redor de Mate, uma delas atingindo a asa do Torraken. Mate praguejou, deixando cair o chapéu e estendendo a mão para Sulaan enquanto Olver gritava em choque. Sulaan ficou mole, soltando as rédeas. Abaixo, um grupo de Aiel de véu vermelho preparava outra saraivada. Mate desamarrou as correias. Saltou, bem, rastejou mais, sobre Olver e a mulher inconsciente e agarrou as rédeas do Torraken em pânico. Aquilo não podia ser muito mais difícil do que cavalgar, não é? Ele puxou como vira Sulaan fazer, virando o Torraken enquanto flechas cortavam o ar atrás deles, várias acertando a fera nas asas. Eles viraram direto para a parede rochosa, e Mate se viu de pé, em pé na cela, agarrando as rédeas com força enquanto tentava impedir que o animal ferido os matasse a todos. Essa virada quase o arremessou para fora, mas ele se manteve no lugar com os pés firmes e segurando as rédeas com ainda mais força. A rajada de ar enquanto eles se viravam capturou as palavras seguintes de Olver. As asas gravemente feridas da criatura batiam descontroladamente e ela guinchava miseravelmente. Mate não tinha certeza se algum deles estava no controle enquanto a fera se contorcia em direção ao chão. Eles caíram no chão do vale em uma pilha. Ossos se quebraram. Luz, Mate esperava que pertencessem aos Torraken, e ele se viu caindo de um lado para o outro no chão irregular. Ele finalmente parou e caiu. Ele inspirou e expirou, atordoado com tudo aquilo. Essa, gemeu finalmente, foi a pior ideia que já tive. Ele hesitou. Talvez a segunda pior. Afinal, ele havia decidido sequestrar Tuon. Ele se levantou cambaleando, e suas pernas ainda pareciam funcionar. Ele não mancava tanto enquanto corria para o Torraken que se contorcia. Olver. Olver. Ele encontrou o garoto ainda amarrado na cela, piscando e balançando a cabeça para clarear a visão. Mate, disse Olver, da próxima vez, acho que você deveria me deixar pilotar. Acho que você não fez um bom trabalho. Se houver uma próxima vez, disse Mate, eu como um saco inteiro de ouro de Tarvalon. Ele arrancou os laços que prendiam sua Xandarei e a trompa de Olver entregou o instrumento ao garoto. Ele estendeu a mão para pegar o pacote com o estandarte de Rand, que ele carregava amarrado na cintura, mas ele havia sumido. Em pânico, Mate olhou ao redor. A bandeira! Eu deixei cair a maldita bandeira. Olver sorriu, olhando para o sinal feito pelas nuvens rodopiantes. Vai ficar tudo bem, já estamos sob a bandeira dele, disse ele, então ergueu a trombeta e soprou uma bela nota.